Bom, como foi muito requisitado, vamos de perrengue. E o perrengue dessa vez, que eu vou contar, é de quando teve um caso de prisão em flagrante durante a viagem rodoviária que eu tava fazendo para o Maranhão, tá? Então roda a vinheta e fica aí para vocês saberem dessa história, viu? Bom, como eu contei, estava eu indo lindíssima para o Maranhão. Primeiro que já foi uma viagem totalmente perrengue, né? Porque viagem rodoviária para o Nordeste, mesmo que você faça em ônibus bom, sempre é perrengue. Por quê? Eu tive que sair de Brasília para Anápolis. Não tinha ônibus direto para Imperatriz, que era a cidade que eu estava indo. Então já foi o óbvio que eu tive que ir para Anápolis. Gente, a rodoviária de Anápolis, desculpa, é uma destruição, gente. A rodoviária de Anápolis não tem tomada, não tem banheiro, assim, sabe? Enfim, aí já fiquei lá em Anápolis. Aí Anápolis fiquei esperando um ônibus que era de Leito. E aí esse ônibus ele já chegou com alguns passageiros. Então, tipo, quando eu já embarquei no ônibus, eu não vi quem tava em cima, quem tava embaixo. Eu só sei que eu cheguei e eu entrei no ônibus e eu fiquei embaixo, porque ele era de Leito. Aí beleza, aí pegamos o ônibus. Aí esse ônibus foi tranquilo, né? Até, acho que mais ou menos uma parte de Goiás. Aí tinha um passageiro lá em cima que ele tinha algum tipo de transtorno psicológico, ou não sei, né? Mas ele fazia uso de drogas. Mas isso aí até então não tinha sido mostrado, né? Então ele não tinha utilizado até então. Aí quando foi as primeiras paradas de Tocantins, aí ele já tinha feito o uso. Isso quem informou foi uma passageira que estava do lado dele. E aí ele fez o uso da droga, né? Não sabemos qual tipo de droga que ele usou, mas essa droga já deixou ele um pouquinho mais alterado, sabe? Com um comportamento muito inquieto, começou a fazer bastante barulho. E para quem não sabe, uma das regras da NTT é que você faça uma viagem tranquila. Então, se tiver algum tipo de ruído, como por exemplo alguém escutando música, já é motivo de ser penalizada a pessoa, né? Aí beleza, aí ele foi começar a fazer confusão lá na parte de cima. Então ele começou a ameaçar o pessoal, assim, fazer vários tipos de perturbações por conta do uso de droga dele, sabe? Então ele começava a falar com os outros, sendo que as pessoas não queriam nem falar com ele e tudo mais, até que ele começou a ameaçar uma mulher, né? Falar assim, incomodar ela, né? Porque ela não tava dando bola pra ele, não tava dando atenção, e era o que ele queria. E aí ele começou a ameaçar ela, só que a gente sabe que o tratamento com machista é um pouquinho mais embaixo, né? Aí beleza, aí ela foi, desceu, o ônibus estava em movimento, mas ela desceu até o compartimento de baixo e começou a bater no ônibus. E aí o motorista, todo mundo ouviu, todo mundo ficou assustado, porque isso foi bem de manhãzinha, então todo mundo acordou. Aí o ônibus parou, e aí esse cara veio atrás dela. E aí ele veio filmando, e ela também veio filmando, a gente não tava entendendo nada que estava acontecendo. E aí ela falou assim que o cara tava descontrolado, que ela não conhecia o cara e tudo mais. No começo a gente não tava entendendo nada, porque a gente nem sabia quem era o cara, o que ele tinha feito, né? Só depois que a gente foi entender. Aí beleza. Aí o cara realmente mostrou uns comportamentos muito agressivos, e aí todo mundo já ficou com medo. E aí eu já falei até pro motorista, falei assim, olha, isso é caso de polícia, né? Não precisa nem pensar duas vezes. Aí o motorista falou bem baixo pra mim, já chamei a polícia. Aí beleza, eu já tinha chamado a polícia, aí já ficou mais calmo. Aí a gente parou numa rodoviária, acho que era Araguaína, o nome da rodoviária. E aí nessa rodoviária já tinha uma polícia esperando. E aí quando desceu do ônibus, esse mesmo homem, né, que tava fazendo toda a desordem, ele começou praticamente ser desaforado com os policiais, né? Só que os policiais foram bem pacientes, conversaram com ele, tentaram entender quem era ele, de onde ele estava vindo, por que ele estava daquele jeito, só que eles perceberam que era uma situação fora de controle, sabe? E aí ele começou a pedir para ser preso, e aí os policiais que estavam lá, eles não tinham como levar esse rapaz, né? E não tinha nem como segurar, porque o cara era muito grande. Aí eu chamei a polícia também, eu avisei, né, pra eles virem com reforço, porque realmente não tava dando conta e a gente tinha que sair de lá, porque a nossa viagem tinha que continuar, independente de ter esse empecilho ou não. Aí veio mais 2 policial, aí esses outros 2 policial pegou, já agarrou ele, já colocou algema e já colocou ele dentro da viatura. De lá foi ele, a mulher que estava sendo ameaçada e o motorista para depor na polícia fazer o boletim. E aí eles ficaram 1 hora lá e a gente ficou 1 hora na rodoviária esperando esse depoimento acontecer. E quando eles voltaram, gente, assim que eles voltaram, só o motorista e a mulher,
A gente seguiu viagem e o cara lá que tinha feito toda a confusão, tinha feito uso de droga e causou todo o distúrbio e transtorno no ônibus, ele ficou preso, né? Claro, com certeza. E aí foi isso, gente, um dos perrengues. Então, assim, se tiver algum tipo de caso que você se sentir ameaçado, que você se sentir coagido, que você vê que a pessoa tá em uso de droga, de álcool, que pode causar algum tipo de prejuízo para a viagem, não evitem de ligar para a polícia, sabe? E nem de comunicar o motorista. Eu mesmo, sem saber direito o que ele tinha feito ou sem saber que tipo de droga ele tinha usado, o comportamento dele já era passível de ser chamado uma polícia, nem que não fosse preso, mas que ele fosse penalizado pelo distúrbio que ele causou na viagem, né? Porque uma viagem, não importa quanto que você pague, ela é para ser tranquila e não para ser um transtorno, entendeu? E é isso. Esse foi um dos perrengues que eu já passei, mas eu quero saber de vocês. Vocês já passaram algum perrengue assim? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. É isso, gente. Até o próximo vídeo.